João capítulo 13, versículos 33 a 38, diz assim: ó, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Agora vai lá para João capítulo 21. Vamos ler mais alguns versículos. João capítulo 21, a partir do versículo 1, e aí depois você vai entender o que Deus vai falar conosco aqui hoje. João capítulo 21, a partir do verso 1. E esse texto é um texto que eu quero que você guarde na sua mente. Principalmente eu queria fazer uma leitura com calma, para você prestar atenção nos detalhes, porque eu vou revisitá-los ao longo do que vamos dizer. Olha o que diz o texto. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe, brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era um Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Então foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Em outras palavras, sirva. Pode sentar. O que Deus colocou no meu coração essa noite é para falar sobre servos humanos e as divinas relações que nós temos com Deus. Porque esse servir aqui tem que ser um servir de relacionamento com Deus. Uma coisa que eu gostei demais aqui ao ver o grupo cantar, foi perceber que a maioria cantou com lágrimas nos olhos. Isso é tão bom, irmãos. Isso é sinal de que ainda somos humanos e não profissionais. No dia que vocês cantarem lindamente, sem derramarem uma única lágrima, pode esquecer. Se transformaram em máquinas de cantar, mas não em servos que adoram.
Servos colocam o coração na ponta da língua e cantam para a glória de Deus e recebem a visita de Deus e daí se derramam. Humanos e as divinas relações. Às vezes, Deus frustra as nossas expectativas. Você espera que Deus vai vir de um lugar, Ele vem do outro. Você espera que Deus vai falar, Ele não fala. Quando você acha que Ele não vai falar, Ele diz. Deus tem a irritante mania de vir na nossa antilógica. Já pensou nisso? Ele frustra as nossas expectativas. No capítulo 13 de João, por exemplo, Jesus olha para Pedro e diz: você não sabe o que eu faço agora, mas vai entender depois. Existe um tempo na teologia e na didática divina. Se a gente não aprende isso, não aprende a lidar com Deus do ponto de vista de humanos nas divinas relações, fica difícil compreender nosso lugar no chamado e na causa. Quando eu olho para esses dois textos, unindo os dois, a experiência é extraordinária. Olha que incrível, nessa mesma temática, na mesma sequência. Jesus fala: gente, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Aí Pedro já fala: Senhor, que lugar é esse? E Pedro tem tomado assim por uma certeza que às vezes nos assalta como igreja. Eu tenho essas certezas de vez em quando, de levantar e dizer para Deus: eu vou fazer e acontecer, eu vou pregar, eu vou viajar, e na metade do dia eu esqueço dessa certeza, porque eu sou humano, frágil, e as minhas certezas têm a tendência de durar pouco. Pedro se levanta, como bate no peito, e fala: eu vou contigo, Senhor, onde o Senhor for, fala, dá um endereço, itinerário, avisa que eu vou. Jesus olha para ele e fala: você vai? Eu vou, Senhor. O galo vai cantar e você vai me negar. É para lá que você vai, para a terra da negação, para o ambiente onde o som vai despertar em você o pior que existe na sua alma. Você vai me negar, e o pior, 3 vezes, e pior, avisado, e pior, para gente de quem você não precisaria prestar contas. Uma escrava, por exemplo. Você vai negar onde não caberia negação. Vai negar porque quer, porque é humano, ambíguo, frágil, complicado. Hoje Jesus fala isso para nós aqui: vai ter dia que você vai me adorar, vai ter dia que não vai. Vai ter dia que vai cantar muito, vai ter dia que vai falhar demais. Vai ter dia que vai bater no peito e falar: eu vou, Senhor, até para a obra missionária no Haiti. Vai ter dia que não vai nem atravessar a rua. Você é humano e Jesus te ama como você é. As divinas relações vêm para os humanos frágeis como nós. Eu quero que essa noite, através dessa palavra, você saia daqui completamente liberto para adorar a Deus e trabalhar para Deus do seu jeito. Jesus te ama, te conhece, sabe quem você é e não cobra de você o desempenho de Paulo, de Moisés e de Abraão, porque esses ele já usou, mas ele quer usar você, ele quer usar a mim, humanos, nas divinas relações e nos envolvimentos da paz. Amém? Quando eu olho para essas frustrações, essas angústias, essa coisa do servo, que nós somos humanos, eu vejo muito Pedro. É o retrato de Pedro, principalmente no texto que nós lemos. Pedro tem uma frase para isso. Imagina comigo aqui, eu queria que você fizesse um exercício meio teatral. Imagina essa cena. Os discípulos estão ali, Jesus morreu, ainda não ressurgiu, pelo menos eles não viram. Só estão escutando rumores, boatos de que Jesus ressurgiu. E fica naquela tensão, porque o Império Romano está no encalço, a coisa vai ficar ruim. De repente Pedro dá aquela olhada assim em volta e diz: quer saber? Eu vou pescar. E o povo fala: eu também vou, vamos junto, vamos pescar. Em outras palavras, eu vou voltar para o meu ambiente, para o meu jeito apertado de viver, sem acidente, sem susto, sem o gosto amargo do fracasso. Para mim já deu, foi legal a experiência, andei 3 anos com ele, foi bom, acreditei, mas deu. Eu vou pescar. Volto para o meu ambiente, o mar eu conheço, é meu lugar. Vou para lá. Vou voltar para a minha vida. Eu tinha uma vida. Ele me chamou, entrou na minha história, arrebentou minha agenda, me colocou sonhos, gerou em mim esperanças tremendas. Eu acreditei de corpo e alma. Agora é hora de voltar, vou pescar. Vou pegar a rede de novo, desenrolar e vou para dentro do mar. Vou para o meu ambiente, volto para a minha crise, acerto o retrovisor da minha vida e volto para o passado. Aí eu fico imaginando, nesse contexto aqui, ó, Pedro vai, nega Jesus 3 vezes, a situação é crítica. E ele fala: eu vou pescar. Pescar para ele seria distrair ou distrair. Um dos dois ele está encarando a situação. O que eu vou fazer? Vou buscar um distrair ou um distrair. Minha situação é crítica. E essa mesma frase de Pedro ainda é dita hoje. Só que sutis alterações. Por exemplo, ainda tem gente que diz: eu não vou mais orar, não adianta. Eu não vou mais, nunca mais voltar nessa igreja. Não quero mais saber de igreja, não dá mais, não suporto. Por que eu fui me envolver com Deus?
Não quero mais saber de jejum, de esperança. Canto esse ano no congresso, ano que vem eu vazo, não dá mais. Santos humanos estão de posse dessas divinas relações e elas são tecidas pelos fios da dor. É por isso que o Espírito Santo é chamado de Consolador, aquele que consola a dor do adorador, aquele que adora na dor. É por isso que Jesus está entre nós, porque ainda tem cura para essas angústias e crises que nos assolam enquanto estamos aqui. Como servos nós não somos heróis. Nós não vamos sair ganhando o mundo com um estranho complexo de Messias que Jesus que era não tinha. O que nós vamos fazer é aprender de uma vez por todas que no processo de servir a Cristo, nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos pecar, porém, Jesus nunca abre mão dos seus. Ele conhece os que escolheu, Ele ama os que chamou e Ele vai até lá reencontrar com a gente. Essa aqui é uma noite de reencontro, é você reencontrar com Cristo, quem sabe na praia da sua vida, voltando a pescar e Jesus perto te chamando de novo para o abraço, para a proximidade do Mestre. Agora olha que coisa interessante, os discípulos voltam e eles vão pescar justo na Galileia, Tiberíades. Galileia é um ambiente interessante, terra das esperanças para eles, só que agora a terra das cinzas, da angústia. É como se cada troca de olhares dos discípulos quisessem dizer assim, ó, deu errado. Nós seguimos o mestre que podia, mas não fez. Você já parou para pensar a angústia desses discípulos em voltar para o mar? Ter que pescar de novo? Jesus passou um dia pela vida deles e disse, ó, vem comigo que vocês vão virar pescador de gente. Situação para vocês vai ser tremenda, agora tem que voltar para o barco. Situação aqui é crítica, é caótica. E essa é a exata sequência do texto que nós temos ali. Ó. Sabe o que é mais incrível ainda? O texto vai dizer que era noite, quando os discípulos foram para o barco. Também era noite, eu falei ontem, quando Judas saiu da ceia para trair o mestre. Sabe o que significa isso? Sempre vai existir uma noite na nossa relação com Deus. É uma noite onde você não pesca nada, noite de vazio. É a noite que você ora e Deus não responde. É a noite que você espera e nada acontece. É a noite que você grita e o céu responde com um silêncio irritante. Mas permaneça crendo, porque mesmo que Deus não fale, Ele não deixa de existir, porque é Senhor de tudo e de todos, e em todo o tempo permanece fiel. Acredite no Deus que te trouxe aqui essa noite. Mesmo que Ele não fale, Ele permanece fiel. Mesmo que Ele não responda a você hoje, permanece Deus. Porque a nossa inconstância não muda Deus. A oração não muda Deus. Ela muda meu coração em relação a Deus. Você quer ver uma coisa fantástica? Esse texto é repleto de detalhes. Ao perceber que era o Senhor, Pedro vestiu-se. A Bíblia diz que ele estava nu. Sabe o que é isso aqui? É o jeito de João de trazer o Éden de novo. O homem pecador, nu, com vergonha de Deus. Agora tenta se esconder de novo. É Deus em busca de relações. Deus no dia da vergonha, no território da crise, no dia que o homem resolveu falhar e voltar para o barco, Deus estava lá. A minha maior alegria é que no dia que a gente resolve parar, Deus chega. No dia que a gente vai embora, Deus vai atrás. É um Deus que está presente quando eu desisto. Deus está falando para alguém aqui hoje, você não vai desistir hoje, porque você vai ter que encontrar com Jesus aqui hoje, pessoalmente, cara a cara, na intimidade da graça, e poder dizer para Ele, Senhor, eu ia parar, ia pescar hoje, mas Jesus vai te pescar aqui hoje, para você entender a divina relação que tem entre servo e Senhor. É tão importante entender isso. Sabe qual é a maior vergonha nesse texto? A terrível inversão do discipulado que acontece aqui. Ó. Pedro viu que ao invés de ser um pescador de homens, Jesus disse para ele em Mateus 4,19, Pedro, vem comigo, que eu vou te fazer pescador de gente. Só que ao invés de pescador de homens, ele voltou a ser pescador de peixes. Trocou o extraordinário pelo comum. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente na igreja que está trocando o extraordinário pelo comum. Deus te chamou para grandes coisas e você se acomodou com a vidinha medíocre que tem. Deus te chamou para ser extraordinário e você se acomodou com o pó da banalidade. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe para adorar e você calou em murmúrios da alma. Deus te chama hoje e assume o teu lugar. Volta para o teu ponto. Jesus ainda conta com você, ainda espera por você e ainda tem algo extraordinário e particular com você. Sabe o que Deus quer de você aqui hoje? Que você abra o coração para experimentar a grandeza que Deus tem para dar a partir de agora. Deus tem coisas tremendas para fazer conosco aqui essa noite. É só você permitir que as divinas relações aconteçam. Humanos, frágeis nas divinas relações. O texto diz assim, ó, que ao amanhecer,
Jesus estava na praia. Depois de uma noite longa e angustiante, o divino se manifesta. Se tem uma coisa que eu acho tremenda, é Jesus aparecer na praia. É como se dissesse assim: eu sei para onde meus discípulos vão voltar quando decidirem deixar. No dia que eles voltarem, eles vão voltar e eu sei para onde eles vão e eu vou atrás. Você já parou para pensar nisso? Jesus aparece na praia, olhando os discípulos tentando pescar. É quase um déjà vu histórico. A primeira vez que Jesus encontrou com Pedro, ele trabalhou a noite toda e não pegou nada. Agora acontece de novo. Trabalha a noite inteira e não pega nada. Porque não adianta tentar ter sucesso sem Jesus. Sem Jesus você vira o mar do avesso, não pega um peixe. Com Jesus a 90 metros da praia pega 153. Se Jesus estiver na sua vida, você tem sucesso, tem história garantida. É Jesus no barco quem garante vida. Peça hoje para Jesus entrar no barco da sua vida. Peça hoje para Jesus fazer parte da história da sua casa. Algumas coisas que eu quero mostrar aqui hoje são muito importantes para nós. Primeiro eu quero falar sobre Deus e as nossas diferenças. Esse texto é tão tremendo, ele tem tantos detalhes. Deus e as nossas diferenças. Só para você entender, o texto retrata perfeitamente as nossas diferenças. Ser humano é assumir diferenças, ambiguidades. Não se encontra Deus nesse nazismo religioso que a gente faz. Conhece um, conhece todos. Espiritualidade em série. Crente que anda tudo igual, do mesmo jeito. Que não celebram diferenças. Tem uma coisa que eu acho tremendo na orquestra, por exemplo, é a diferença. Cada um toca a seu instrumento e a gente escuta a melodia do todo. Como é bom saber que a igreja é feita de diferenças. Aqui nem sempre vão ter servos extraordinários, mas todos são servos de Cristo. Vai ter gente que canta muito e gente desafinado, gente que prega demais e gente que nem ora. Mas a igreja é um ambiente de Deus e Ele está aqui, celebra a diferença e recebe todos, porque é Pai de todos e Deus de todos. Você não precisa tentar imitar ninguém, só precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida do jeito que você é, e você será usado por Deus onde Deus te plantar, porque a nossa alegria, o nosso sucesso não é quando a gente imita, é quando a gente deixa o Espírito de Deus trabalhar em nós, seus padrões, sua glória. Quer ver uma coisa tremenda? O texto mostra um discípulo que vê e faz a leitura certa. Ele diz assim, isso aí é coisa do Senhor. No mesmo texto, um discípulo no barco olha e diz, é coisa do Senhor. Depois mostra Pedro que age do jeito dele. Ele pula no mar, depois vai na direção de Jesus, intensidade pura. Mas também retrata os outros discípulos que ficam lá trabalhando com as redes. Isso aqui é um perfeito retrato da igreja. Na igreja a gente tem a celebração das diferenças, a graça que age em todos. Temos gente que observa, que faz leituras teológicas e diz, isso aí é coisa do Senhor. Nós temos gente que é intensidade pura, que pula, que se joga e que faz e acontece. E tem gente que só trabalha, fica nas tangentes, mas é igreja. Todos na praia, trabalhando e trabalhados por Jesus. Gente que faz, gente que fala e gente que não faz nada. E mesmo assim, estão inseridos no corpo de Cristo, cuja cabeça é Jesus e a glória é dele. É para que aqui não haja espaço para celebridade. Aqui o único que brilha é Cristo. E Ele brilha porque é Senhor da igreja e dono da história. E onde o sol brilha, estrela nenhuma consegue brilhar. E se Jesus é sol da justiça e está brilhando aqui, ninguém mais tem direito de brilhar. Só de adorá-lo pelo que Ele é, de celebrá-lo para sempre. Levanta sua mão por um minuto. Agradeça a Deus pela sua vida aqui hoje, pela oportunidade que você tem de estar aqui hoje e saber que Jesus ainda é o Senhor da tua adoração. É um perfeito retrato da igreja. Deus tendo relações com todo. Igreja de humanos. Em outras palavras, ninguém vai conseguir servir se não perceber essa dinâmica. Que precisa um do outro. Que a igreja é feita nessa relação. Que se você não tiver essa ajuda um do outro, fica difícil. E como é complicado entender isso. Por incrível que pareça, viajando muito por esse Brasil afora, a gente vê em alguns lugares isso e é terrível. Igrejas onde existe uma configuração de alguns. Não há espaço para todos. E sabe o que é pior? Isso gera uma ociosidade do banco. Crentes dos braços cruzados. Que ficam lá sentados esperando que outros façam. Que a coisa aconteça. Ou que de repente, vindo do céu, uma espécie de vento, atinja o indivíduo e faça ele voar. Uma espécie de irresponsabilidade divina atingindo gente da malandragem sagrada. Em Deus é o contrário. Em Deus quem se predispõe se levanta, Deus usa, Deus age, Deus faz. Levante-se hoje, tome posição, diga, Senhor, eu quero ser usado por Ti, trabalhar na Tua obra, fazer diferença. Conta comigo, olha para mim, me enxerga aqui, porque eu vou ser um servo para a Tua glória, para o Teu nome. Sabe qual que falta hoje? Disposição, vontade de entender que você faz parte do processo.
Que Jesus não vai fazer toda uma blindagem para que você exista. Ele já te colocou no mundo, já andou com você, trouxe você do mundo, colocou na igreja, batizou você, te deu dons, talentos. Você está aqui, então trabalhe para a glória de Deus. Tem uma coisa que não entra na minha cabeça até hoje. A igreja brasileira canta sobre questão de unção, de fogo, de chuva. Chove aqui, manda tua unção, tua glória. Para que se a gente não trabalha? Que a gente pede ferramenta, mas não usa. E Deus não trabalha no acaso. Se a gente pede, Deus dá, é porque a gente vai trabalhar. Se Deus mandar uma chuva de unção aqui hoje, se prepare. Você vai trabalhar, vai fazer diferença, vai colocar o nome de Cristo na história. Porque Deus não joga no acaso. Deus trabalha com servos que trabalham na sua casa e na sua causa. Eu acredito que a gente se converte a Deus em alguns níveis. O primeiro nível mais básico dele é quando você se converte dos falsos deuses ao Deus verdadeiro. Um nível um pouquinho mais nobre é quando você se converte dos seus projetos pessoais até a causa de Cristo. Mas o nível mais tremendo é quando você se converte do seu objetivo maior, sonho de vida, até ser soldado de Cristo. Estar na luta, na frente, na linha de frente com Jesus. Aí, daí para frente, você não é mais um religioso, esquentador de banco, profissional de culto, burocrata sagrado. Você é alguém em quem Deus, quando toca a trombeta, se prontifica. É soldado, está perto de Jesus, quer fazer alguma coisa, sabe que se encaixa em algum ponto, porque Deus te projetou para isso. Diferenças. Peça hoje aqui para o Espírito Santo projetar as mais tremendas bênçãos sobre você e você no corpo fazendo diferença. Eu li uma história esses dias que mexeu muito comigo, de uma moça nos Estados Unidos chamada Carolyn. A Carolyn tinha um problema. Ela nasceu com uma deficiência cerebral, de modo que a cabeça babava, pendia para um lado, babava, falava com extrema dificuldade, andava só de cadeira de rodas, tinha poucos movimentos nas mãos. E mesmo assim a Carolyn resolveu se matricular num curso de teologia. Imagina, com todas as deficiências resolveu se matricular num curso de teologia. E quando está no final dos 4 anos de teologia, nas imediações da formatura, Deus fala no coração da diretora da escola. E Deus diz para ela o seguinte: no dia da formatura, quem vai fazer o discurso dos formandos oficial é a Carolyn. Só Deus faz essas loucuras. E Paulo vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Imagina. De repente, a professora diz: não entendi nada, mas vamos ver. Chamou a Carolyn e disse para ela: Deus falou comigo. No dia da formatura da escola, você será a oradora oficial. E ela tremeu nas bases. Só que ela inventou um dispositivo. Ela chamou uma amiga dela que tinha uma ótima dicção, uma voz tremenda, oratória muito boa. E disse o seguinte: vamos fazer uma coisa? Eu digito toda a minha fala, porque eu não vou conseguir falar tudo isso. E você fala para mim. Empresta a sua voz para mim. Chega o dia. Escuta uma coisa aqui, ó. Se você quiser fazer algo grande na igreja, prepare-se para ficar atrás dos holofotes, atrás da cortina. Deus não trabalha com orgulhoso, só com humilde. Deus só trabalha com pó. Por isso que ele fez o homem do pó. Essa menina falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu empresto a minha voz para você, o que significa que ninguém vai me ver. Ela se vestiu toda de preto, ficou atrás da cortina, microfone na mão, ninguém a viu. Vem a diretora trazendo a Carolyn na cadeira de rodas, bem na frente de todo mundo e de gente. A Carolyn é oradora oficial. Atrás da cortina tem uma jovem que se propôs a oferecer a voz para ela. Então a Carolyn vai ficar aqui, mas tudo que vocês vão ouvir é o que ela digitou antes. Essa voz de trás vai jogar para vocês. E começam a fazer um solozinho bem devagar e a moça vai falando. Quando termina, vem sobre o ambiente uma graça tão tremenda de Deus, que todo mundo chora. Conversões, transformações, algo que marcou a história daquela faculdade. Então a diretora vem correndo, pega o microfone e diz: agora eu entendi. A Carolyn é o perfeito retrato da igreja. Nós somos o corpo, imperfeito, sem controle, mas Cristo é a mente perfeita, num corpo sem controle. É Ele que é o Senhor de tudo e de todos. A glória deve ser para Ele. Ninguém vê a mente dela, mas sabe que da mente dela produziu tudo isso. Então adoremos a Ele, porque Ele é fiel e é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas.
Saia de cena hoje para Jesus te usar. Desça do pedestal hoje para Jesus te achar. O que nós estamos lendo aqui é a formatura dos discípulos, a lição final deles. Vocês vão entender que vai ter um dia que eu não vou estar perto, e que a tentação vai ser voltar para o mar, pescar de novo, abandonar. Nas diferenças vocês vão se sentir sozinhos, mas eu vou estar perto. Sabe o que Deus está falando para você aqui hoje? Não se desespere, dá uma olhada em volta, Jesus está perto. Ele é o Deus perto, o Deus da proximidade, o Deus que quebra distâncias e nos abraça, o Deus para quem nós adoramos aqui até agora, aquele que nós cantamos, só Tu é digno, só Tu és digno. Ele é o Deus que quebra distâncias e desce, o único Deus que desce. Segundo, Deus e as nossas deficiências. Olha que coisa interessante, não é mágica o que acontece aqui, é milagre. O texto mostra uma sequência de milagres que não se tornam o centro das atenções, pelo contrário, apenas apontam e confirmam a identidade divina. Esse texto para mim é tão tremendo, porque o texto é repleto de milagres, mas que não fazem muita diferença. Nós vivemos numa igreja hoje que é caçadora de milagres. Nós temos milagromaníacos, gente que vem para a igreja absolutamente obsessivo por milagres. Aqui tem um monte de milagre e ninguém dá a mínima. Tem o milagre de você conseguir uma pesca poderosa a 90 metros da praia. Tem o milagre das redes não se romperem. Tem o milagre de Jesus estar vivo. Tem um monte de milagre no texto, mas os milagres não são a ênfase. A ênfase é que um grupo de discípulos resolveu voltar para o mar e Jesus foi atrás. O maior milagre é que Deus não desiste de nós. Deus não deixa a gente sozinho. Deus vem atrás. Nós estamos aqui porque somos milagres de Deus. Você quer ver um milagre, irmão? Procura um espelho. Quando você olhar, vai ver o milagre de Deus. Você é milagre de Deus. Está em pé aqui hoje porque é milagre de Deus. Está feliz aqui hoje porque é milagre de Deus. Está cantando e adorando aqui porque é milagre de Deus. Os milagromaníacos, eles vivem da teologia do arrepio. Eles sentem alguma coisa diferenciada, uma mágicazinha, uma coceira na alma. E eles dão um jeito de sentir que alguma coisa vai ser legal e faz aquela lógica toda da massa, multidão e aquela coisa toda, simplesmente para atrair para os mágicos divinos, que vivem vendendo nos púlpitos de hoje um Deus que eles nunca sentiram, não têm relações, são mentirosos, homens doentes vendendo cura, colocando na boca de Deus promessas que Ele nunca fez. A igreja genuína é o contrário. Nós não estamos aqui para receber mais nada, porque se fôssemos receber, estaríamos indo direto para o inferno. Estamos aqui porque Jesus nos salvou, a graça nos atingiu, nos libertou e somos servos e adoramos a Ele pelo que Ele é. Só por causa de Jesus que você está aqui hoje. Só por causa de Jesus. E Ele conhece as suas deficiências. Olha que coisa tremenda. Jesus está vivo e perto deles. A ressurreição é realidade. Jesus está na praia, cerca de 90 metros, lugar improvável para tamanha pescaria. Jesus chama os discípulos e olha que interessante, ele já tem pão e peixe na brasa. Antes das perguntas, Jesus monta um cenário, fogueira acesa, pão, peixe, comunhão, relação e cuidado. Se tem uma coisa que me encanta nesse texto é isso aqui, ó. Jesus olhou para os discípulos e percebeu eles lá na praia. Então ele vem, acende uma fogueira, coloca pão e peixe para assar, símbolos da comunhão, da conversa, da mesa judaica. Chama os discípulos. Tenta imaginar esses discípulos descendo do barco e ter que encarar o mestre. E agora quando eles encaram o mestre, dão uma olhadinha de lado assim, pelo menos a coisa já está melhor. Já tem uma fogueirazinha acesa, tem pão e peixe. Ele não vai jogar a gente fora, Ele vai devolver a comunhão. É um Deus que conversa com a gente, mesmo quando a gente não fala com Ele. É um Deus que vem para perto da gente quando a gente foge dEle. É um Deus que faz o caminho e refaz a história. É um Deus que, se preciso for, acende a fogueira da comunhão. Peça hoje para Jesus acender no seu coração a fogueira da comunhão. Sabe como é que se acende isso? Amando-se uns aos outros. Você sentou do lado desse irmão aí só porque não tinha onde sentar ou porque ama esse irmão? Igreja é ambiente de amar. Sabe o que Deus quer que você entenda aqui hoje? Que você está aqui porque isso aqui é ensaio para o que vai acontecer na glória. Na glória você vai ficar eternamente com esse irmão, adorando a Deus, louvando a Deus, porque Ele nos salvou daqui e nos deu a alegria de permanecermos nele. Comunhão genuína. Quer ver uma coisa fantástica? Depois de uma noite de impotência, aí vem uma manhã de milagres.
Isso aqui é o que diz o Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Deus tendo relações com humanos deficientes. Eu acho tão tremendo isso do texto. Jesus espera eles tentarem, e tentam e não pescam nada. Vêm angustiados, fragilizados. Aí Jesus chega bem na praia e dá um grito na direção do barco. Vocês têm alguma coisa para eu comer aí? Só que ele já tinha pão e peixe assado e quente. Mas ele pergunta, tem alguma coisa aí para eu comer? É quase que dizendo, e aí, o que deu do trabalho de vocês a noite inteira sem mim? Nada. Esqueceram que Jesus disse lá atrás, sem mim, nada podeis fazer. Mas a gente tenta. Até hoje a gente tenta como igreja fazer alguma coisa sem Jesus. E eu vou dizer para você, sem Jesus você pode fazer um culto tremendo, mas não tem vida. Sem Jesus você pode fazer a música mais linda, mas essa melodia não toca a alma. Sem Jesus você pode até fazer o indivíduo cair no espírito, mas não consegue fazer andar no espírito. Sem Jesus você faz o povo sorrir, mas não faz chorar. Sem Jesus você pode até gerar uma espécie de vida, mas não tem vida eterna, não tem abundância e não tem graça. É em Jesus que tudo tem conteúdo, significado e alegria. É tão tremendo isso. Se Ele não for o Senhor por excelência, nós não conseguimos ser seus servos. Sabe o que é mais incrível? O interessante desse texto é que existe uma sutil tentação aqui, que é aquela coisa de refazer os caminhos. Jesus disse o seguinte, olha, lá em João ainda, lá em Mateus, no caminho de Cesaré de Filipe, Jesus avisou para os discípulos, eu vou chegar em Jerusalém, vou ser morto, vou sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos escribas e dos fariseus, vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. É que Jesus colocou tanta notícia ruim no pacote que eles não olharam a notícia boa do final. Até hoje a gente é assim, notícia ruim demais, a gente não lê a notícia boa. A desesperança toma conta, embaça a vista. Só que aí Jesus se apresenta, e quando se apresenta, os discípulos olham de longe. Depois que ele dá a ordem, que os discípulos jogam a rede, sentem o milagre, é que a coisa muda. Aí que o discípulo que está no barco dá uma olhada assim e fala, ó, isso aí é coisa do Senhor. É Ele que está na praia. E sabe o que é mais incrível? Não dá para ficar a vida toda no barco. Você vai ter que descer e encarar Jesus. Essa noite é noite para fazer isso. Desça do barco e encare Jesus. Quando você encara Jesus, muda. Quando encara Jesus, se transforma. Eu não preciso correr aqui, gritar, fazer um monte de coisa para você encarar Jesus. Porque o máximo que eu posso conseguir com isso é criar um ídolo na sua mente. Mas só nessa conversa aqui, o Espírito Santo já é capaz de te apresentar o poderoso Jesus, aquele que emana das Escrituras, aquele que é a exegese de Deus, aquele que mostra a profundidade da graça, aquele que vai onde eu não consigo ir. Eu quero que você guarde na sua cabeça, Deus trabalha nas nossas diferenças, Deus trabalha nas nossas deficiências. Terceiro, Deus também trabalha nas nossas desistências. Como humano a gente vai passar por um dia que vamos tentar desistir. Olha para mim aqui, seja você crente que for, quantos anos você tiver de igreja, vai ter um dia que você vai cair, quase cair, se não for complicado demais, na tentação de desistir. Você é humano. Quantas vezes eu já tentei fazer isso? Dia de crise, dia de angústia, de saber que não vai dar certo, de projetar milhões de coisas e nenhuma delas acontecer, e você se frustra. Tem gente que acha que porque ele está na igreja há 30 anos, ele já vai receber um pedacinho do céu por uma espécie de uso capião da fé. E aqui não tem isso não, irmão. É na relação com Deus, nas divinas relações com Deus. É sabendo que você é frágil, que você desiste, que você cai. É você compreender uma coisa tão tremenda. Um pai estava brincando no quintal da casa com a filha de 5 anos de idade. E ele fazia assim, ele corria e pegava ela. E aí dizia, agora você me pega. E ela corria e pegava o pai. E ficou nessa brincadeira, de repente ele pegou ela e disse, agora você corre e me pega. E quando ela corria na direção do pai, na habilidade de um pai, ele se desvencilhava dela. E vinha toda hora e ela não conseguia pegar, até um momento que ela parou assim, cansada. Botou a mão na cintura para puxar um fôlego, aí o pai olhou e fez a leitura. E disse, se eu não deixar ela me pegar, nós vamos passar a tarde inteira aqui, não vai dar certo, esse negócio não vai acabar nunca. Então ela disse, lá vou eu, pai. 1, 2, 3, correu. E o pai deu uma de João sem braço, sabe qual é? Caiu e ela pegou ele assim, deu aquele grito, te peguei, papai. Foi exatamente isso que Deus fez com você. Não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. Eu deixei ser visto, eu deixei ser pego, eu deixei ser alcançado. Você não está aqui porque é bom, porque Jesus deixou. Você não está aqui porque é o mestre, é porque Jesus deixou. Você está aqui hoje porque Ele se deixou achar e atraiu com cordas de amor.
Você consegue agradecer a Jesus por um minuto? Agradeça a Jesus porque Ele te alcançou. Jesus te atingiu. Eu fico fascinado com o que eu vou mostrar a vocês aqui agora. O que esse texto mostra aqui para frente é extraordinário. É uma poesia, uma delicadeza divina que é comovente. Presta atenção no que eu vou te dizer. No original grego só existe uma palavra para braseiro, antrakian. Essa palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento inteiro. Só 2 vezes, é uma palavra rara, difícil de achar. E ela aparece a primeira vez quando Pedro nega Jesus 3 vezes, diante de brasas, antrakian. O texto se arrasta e agora vai aparecer de novo. O que Jesus está fazendo é um teste psicológico terrível. Quando Pedro desce do barco, a primeira coisa que ele vê é justamente braseiro. É inevitável a conexão. Ele vai lembrar que agora, ali atrás, ele traiu diante de uma fogueira acesa. E agora tem outra fogueira acesa. E ele vai ter que encarar essa chama de novo. Vai ter dia que Deus acende uma fogueira que é tremenda para você. Mas vai ter dia que Ele acende fogueiras das memórias, das lembranças. Sabe por quê? Porque pecado só sai pela boca. É confessando e deixa que você alcança a misericórdia e que a chama divina te purifica. O que Deus vai fazer aqui hoje é purificar a gente de coisas terríveis que a gente faz e fica amordaçado e não deixa a glória de Deus tirar. Só quando sai é que a gente é livre para voar. É o que vai acontecer com Pedro. Você quer ver uma coisa tremenda? 2 vezes Pedro vai, nega na casa de Caifás e depois nega de novo lá. Só que agora ele vai entregar 3 vezes. E na praia de novo. 3 vezes ele vai ter que afirmar que ama. E Jesus começa a fazer uma coisa interessante. O versículo 12 trata muito bem essa divina relação com gente que desiste. Tem um silêncio doloroso, um misto de reverência e suspeita. É você olhar de lado sem saber direito o que vai acontecer. Discípulos descem, imagina essa cena comigo. Os discípulos descem do barco, Jesus está lá, fica aquele silêncio constrangedor. Sabe crente quando peca? Fica aquele silêncio constrangedor, sem graça. Aquela situação crítica. E eu gosto desse clima aqui, ó. Esse é o clima que eu gosto. Os discípulos descem ali, a fogueira está acesa. Jesus dá uma olhada para Pedro assim e diz: Pedro, você me ama? Simão, filho de João, a busca das heranças, das memórias, genealogia. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Você é o cara, Pedro, em outras palavras, traduzindo para hoje. Porque lá atrás, Pedro, por incrível que pareça, caiu num ditado de pescador: peixe morre pela boca, fala demais. E ele chegou para Jesus e falou: Senhor, eu vou com o Senhor onde for, eu sou o cara. Jesus disse: não vai não. O galo vai cantar e você vai me negar. Teve um escritor esses dias que disse que se hoje essa lógica do galo cantar e negar servisse, o galo já tinha virado compositor. Porque o povo está negando demais. O galo canta. E isso deflagra processos terríveis em Pedro. Só que agora Jesus vem e fala: Pedro, você me ama? Mais do que esses? Você consegue, Pedro? Ser maior do que todo mundo? Você é melhor do que os outros? No original grego, olha para mim aqui, ó, existem 4 palavras para expressar amor. Só que Jesus falava aramaico. E a conversa de Jesus com Pedro no aramaico é uma conversa simples. É João quem vai escrever e faz uma distinção de termos no grego. Provavelmente captou a nuance que Jesus queria passar. No grego você tem ágape, amor supremo, sacrificial, amor de Deus. Um amor tremendo, infalível. Você tem storge, que é amor de amigo, de irmão dentro da família, no círculo familiar. Quando um irmão fala para outro irmão dentro da família: eu te amo, é storge. Você tem filéu, amigo, amor de amigo. Daí filantropia, filos mais antropos, o amigo do homem. E você tem o eros, que é o amor sexual dentro do casamento. Se a gente vivesse na Grécia hoje, só dava eros. A primeira frase de Jesus para João, a primeira pergunta para Pedro, perdão, a primeira pergunta de Jesus para Pedro é tremenda. Porque ele usa o termo ágape que João vai colocar. É com ágape que me amas? Agapás, me, é com ágape que você me ama? Olha a pergunta de Jesus: Pedro, e aí? Esse tempo que você tirou no barco, esse autoexílio, te ensinou a olhar para mim? Você me ama mais do que esses, me ama mais do que o mar, me ama acima de tudo, com esse nível de amor aqui, ó, ágape, é com isso aqui que me amas? Sabe qual é a resposta de Pedro no original? Ele diz: Nai Kyrie, não, Senhor. E ele abaixa a medida.
É com filéu, ele usa filéu, é com filéu que te amo, é de amigo para amigo. Esse amor que o Senhor pede aí é muito para mim, hoje eu sei disso. É muita coisa para mim, Senhor, não dá não. Eu te amo assim, ó, de filéu, de amigo para amigo, mas amo. Tu sabes que te amo. A segunda pergunta, Jesus insiste no agapá, agapas mi, é com amor que me ama, ágape que você me ama. E ele insiste, Senhor, não dá, é filéu, minha medida é essa. Já tentei ser maior do que isso, mas não dá, Senhor, é só isso aqui, ó. A terceira muda tanto a história de Pedro, que o Pedro daqui para frente é um, daqui para trás é outro. Jesus chega para Pedro e iguala a medida. Pedro, é com filéu que me amas. Por isso que a Bíblia diz que ele se entristece, é como se ele tivesse imaginado, sabe o quê? Senhor, desculpa, mas eu sei que é só isso. É pequeno, Senhor. O Senhor me pediu demais, não dá. Hoje eu aprendi isso. Minha lição foi maior do que eu. Minha rede não suporta a tua pescaria. Eu sou pequeno, eu volto, eu olho para trás. Não dá. É muito isso aqui, ó. Só dá isso. A sensação é que Pedro vai escutar Jesus falar, eu errei quando eu te escolhi. Volta para o mar, vai pescar, se vira, pega a tua mala e some. Aí Jesus olha para ele e fala, é só isso? É com filéu que você me ama? É. Então apacenta as minhas ovelhas. Você está formado, Pedro. Você entendeu que você não chega na minha medida, mas eu chego na sua. Você não me toca aqui em cima, mas eu te pego aí embaixo. Você não me enxerga, mas eu não te perco de vista. Você não pode, mas eu posso. Você não é, eu sou. Em mim existe a tua vitória. Fica comigo, Pedro, sou eu, o teu Senhor. Me serve no teu pouco. Jesus está falando para você aqui hoje, não é a tua medida, é a medida de Deus sobre a tua vida. Não é a tua força, é a força de Jesus sobre a tua vida. Não é o que você consegue, é o que Jesus consegue. Não é o teu talento, é a glória de Deus. Não é o que você é o que Jesus é. Você pode ser maior, porque Jesus é em você. Que coisa tremenda que é isso. E eu sinto Jesus falar com alguém aqui hoje, não tente ser maior do que você. Fica na sua medida, Jesus te conhece, sabe quem você é o Deus da sua vida, é o Senhor da sua história, é o dono da sua causa. Ele está aqui hoje olhando para você, você me ama? Feche os seus olhos por um minuto, você consegue enxergar Jesus falar para você, e aí, você me ama? Você consegue me amar acima de tudo hoje? Acima dos teus dons, dos teus talentos, da tua crise? Você consegue me amar acima das tuas projeções? Se eu te pedir os teus sonhos, você me dá? Eu sinto a graça de Deus de uma forma tão tremenda aqui. Jesus está perguntando para você aqui hoje, se eu te pedir os teus sonhos, você me dá? Deixa o Espírito Santo falar dentro do teu interior aqui hoje. Jesus te conhece, é o Deus da tua vida, é o Senhor da tua história. E Ele está voltando agora no barco da tua vida, na praia da tua desistência. E dizendo para você, eu te chamei, eu conheço você. Eu te vi quando você nasceu, eu estava lá. Eu sei seu nome, sua história, seu RG, CPF. Eu conheço tua vida no ir e vir, nas angústias. Sei das palavras que disseram para te destruir. Mas hoje eu só tenho uma pergunta, você me ama? Você ama Jesus aqui hoje? Você ama Jesus de verdade, irmão? Rasgue seu coração hoje para o Mestre. É o texto de Amós, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, diz o Senhor. Deus está procurando um avivamento sobre a igreja brasileira. Ele só vai vir com a igreja quebrantada, com uma igreja que se derrama, que se quebra e que ama Jesus acima de qualquer coisa, ama Jesus acima de qualquer padrão. Para Jesus vale muito mais você do que qualquer instrumento, microfone que essa igreja tenha. Para Jesus o patrimônio da igreja não é o prédio, é você, irmão. Jesus está chamando você aqui hoje para um novo tempo. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Humanos nas divinas relações, servos de Jesus. Servos que servem. Parece uma coisa estranha, mas não é não. Servos que servem. Talvez seja uma divina redundância, mas é aí que a gente se encaixa.
servos que servem, que não são inúteis, que servem a Jesus pelo que Ele é. Jesus sabe o que você já fez na sua vida toda até aqui. Jesus sabe o que você vai fazer daqui para frente. Jesus sabe exatamente onde você se encaixa no processo do todo. Ele é o Deus que percebe. Se tem uma lição linda na Bíblia, é esse, um Deus que percebe a gente. É um Deus que se encanta com coisas tremendas. Jesus é o único herói da literatura que se preocupa com mulheres grávidas, se preocupa com criança, é um Deus que percebe. Jesus sabe quem você é. No meio da multidão você pode passar despercebido, pode não ter seu nome na caras, mas tem no livro da vida. Importa para Jesus, é alguém que Jesus quer morar. Fica de pé, por favor. Eu queria fazer uma oração diferente com você aqui hoje. Sinto de Deus de fazer isso. Se possível, eu queria que você segurasse na mão do seu irmão ao seu lado aí. Fazer uma oração diferente aqui hoje. Pede para Jesus nesse exato momento. Conversa com Ele. Quem sabe Jesus hoje esteja perguntando para você: e aí, você me ama? Podemos conversar nesse nível, você me ama? Eu fico ali imaginando aquele grupo de discípulos fazendo uma força imensa para pescar e não tem um peixe por perto. Depois, quando Jesus dá uma ordem, eles conseguem pescar uma pescaria poderosa a 90 metros da praia, lugar improvável para uma pescaria daquele tamanho. É tão tremendo isso. Sua força tem limite, irmão. Seu conhecimento tem limite. Seu dinheiro tem limite. É só o ilimitado da graça que faz você permanecer de pé. Sai daqui hoje experimentando um novo tempo na sua espiritualidade. Sai daqui hoje diferente. Não deixa ser mais um domingo, mais um congresso numa agenda de culto rotineira, cansativa. Sacode o pó da banalidade. Sai daqui diferente. Sai daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero sair daqui olhando nos teus olhos, caminhando contigo, numa dimensão tão outra, que a minha vida seja contada entre antes e depois desse dia. Assim como o Senhor fez na praia com Pedro. O Pedro antes da praia é um, depois da praia é outro, porque ele compreendeu a maior de todas as alegrias. Jesus conhece a nossa medida. Ele chega na sua medida. Jesus chega na sua medida. Jesus sabe as tuas forças. Jesus sabe o quanto você é capaz de suportar e o quanto vem chorando até hoje. Eu tenho a sensação de pregar para uma pessoa só aqui hoje. Jesus sabe o quanto você tem chorado. Jesus sabe o quanto tem doído, mas hoje Jesus pergunta: você me ama? Consegue me amar acima de qualquer coisa? Você consegue amar Jesus acima de toda a estrutura que você tem ao redor? Consegue amar Jesus acima de tudo que você tem como conforto, zonas de conforto? Consegue amar Jesus acima das próprias projeções que você faz para Ele? Jesus hoje quer derramar do amor dele sobre nós. Quando Ele derrama do amor dele sobre nós, a gente aprende a amar como Ele amou. Aprende a viver como Ele viveu, caminhar como Ele caminhou, abraçar como Ele abraçou. Pede hoje para o Espírito Santo: Senhor, vai comigo para casa. Me ensina a viver nessa dimensão de um amor que vaza e atinge o outro. Que eu não esteja só segurando na mão do irmão num gesto mecânico, mas que essa graça, essa corrente de graça atinja o coração de todos, para não sair ninguém sem ser tocado pelas chamas da restauração que estão acesas aqui hoje. Feche os seus olhos, sinta aí o Espírito Santo aquecer teu coração. Tem uma fogueira acesa aqui hoje, fogueira de restauração, de comunhão, de transformação, de laços refeitos. Jesus não te joga fora, não desiste de você, não esquece de você. É um Deus que não sofre de amnésia. Ah, Senhor bendito, Deus fiel, Senhor da igreja. O que mais eu posso dizer, Senhor?
Se tudo que o Senhor tem para nós é uma pergunta simples, mas profunda. Ah, Pai, nós estamos tentando te amar, Deus. Nós queremos te amar. Como Pai, como Senhor da eternidade, como Deus da igreja. Essa igreja só existe por causa do Senhor. Esses jovens só estão aqui hoje por tua causa, Deus. Quem sabe alguns deles nem estariam aqui se não fosse a tua graça, nem vivos estariam. Mas estão aqui por causa da tua bendita e multiforme graça. Deus, nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos conhece, nos alcança. Quando a gente foge, quando a gente volta para o mar, entra no barco, vai pescar, tenta distrair, ainda assim o Senhor vem. Tu és o único Deus que vem. És o único Deus que chega até nós, até a nossa mediocridade, a nossa pequenez, a nossa insignificância. Não nos deixa sermos maiores do que somos, Pai. Mas que continuemos na perfeita estatura que projetastes para nós. Como é bom saber que estás aqui, Pai. Como é bom saber que essa aqui é a tua casa, teu ambiente. Aqui o Senhor está à vontade, transitas entre nós. Olha nos nossos olhos. Acende a chama, Pai. Acende a chama da restauração, da comunhão, do quebrantamento, da mudança de vida, da cura do caráter, das emoções, da alma. Põe a chama, Deus, no coração de cada jovem. Porque se metade desses jovens forem avivados, a cidade muda. O país muda, Deus, a história muda. Porque com 11 homens o Senhor mudou o mundo. Imagina com essa metade de jovens aqui, Pai. Ah, Jesus, como é bom saber que estás aqui. Porque essa igreja é tua, essa casa é tua, a glória é tua, o congresso é para o teu nome, cada hino louvado é para o Senhor, tudo é teu, tudo te pertence, não sobra nada para ninguém, porque tu és o Deus que não divide tua glória com ninguém. Só tenho palavras de gratidão, Pai. Só palavras de gratidão, de gratidão, de gratidão, de honras, porque tu és digno, digno, digno e digno, só tu és digno. Tu és o Senhor da história, soberano, acima de tudo e de todos. Ninguém é maior do que o Senhor, onipotente, onisciente, onipresente, acima de tudo e de todos. Mas mesmo assim desces aqui, andas conosco, tocas em nós e recebe cada lágrima que desce. Ah, seja bem-vindo, Espírito Santo. A casa é tua, acende a chama, sopra o teu vento aqui, move corações. Ah, Senhor, a casa é tua, a glória é tua, o louvor é teu, a história é tua, as pessoas são tuas, o culto é teu, o dia é teu, tudo é teu, Pai. Existimos por causa da tua glória, nele nos movemos e existimos e somos feito tua criação, geração de Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mesmo sendo assim,